Judas Iscariotes. Só de ouvir esse nome, muitos já pensam em traição, falsidade e deslealdade. Mas será que ele foi apenas o maior traidor da história? Ou será que existe algo mais profundo por trás da sua escolha? Afinal, se não fosse a traição de Judas, Jesus teria sido entregue? E se Judas, na verdade, fez parte de um plano muito maior, um plano que estava escrito desde o início? Esse é um dos maiores mistérios e debates da Bíblia. De um lado vemos Judas como aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, símbolo de corrupção e ambição. Do outro, há quem pergunte, será que ele foi apenas um instrumento necessário para que as profecias se cumprissem? Se Jesus sabia desde o começo que seria traído, por que escolher Judas como discípulo? E mais, se Judas não tivesse feito o que fez, será que haveria crucificação, morte e ressurreição? E sem ressurreição, haveria salvação? Essas perguntas nos levam a olhar para Judas com outros olhos. Ele foi um vilão, um covarde ou um personagem essencial na história da redenção? Hoje, vamos mergulhar nessa trajetória cheia de mistérios, contradições e lições profundas. Prepare-se, porque talvez, ao final dessa história, você nunca mais olhe para Judas da mesma forma. Antes de se tornar o nome mais lembrado quando falamos em traição, Judas era apenas mais um homem em meio ao povo judeu. Chamado Iscariotes, possivelmente por vir de uma cidade chamada Queriote, ele era diferente da maioria dos discípulos de Jesus, que eram pescadores da Galileia. Judas não tinha esse perfil. Ele vinha de outra região, com outra realidade, o que talvez explique sua postura mais calculista e reservada. Mas por que Jesus escolheria justamente Judas para estar entre os 12? Será que foi acaso? Ou já fazia parte de um plano muito maior? Jesus, que conhecia os corações, não sabia quem Judas era de verdade? Essa é uma das grandes perguntas que mexem com a fé e a interpretação bíblica até hoje. O fato é que Judas foi chamado, assim como os outros, para estar perto de Jesus. Ele caminhou com o Mestre, ouviu seus ensinamentos, testemunhou milagres e conviveu com a mensagem de amor, perdão e entrega. Ele não era um estranho. Era alguém que viveu o dia a dia ao lado do Filho de Deus. E aqui fica o questionamento. Se até Judas, tão próximo de Jesus, foi capaz de se perder, o que isso nos ensina sobre as escolhas que fazemos? Será que estar perto da verdade é suficiente? Ou é preciso deixar que essa verdade transforme o coração? Dentro do grupo dos 12 discípulos, Judas não era apenas mais um. Ele tinha uma função importante: cuidar da bolsa de dinheiro. Era ele quem administrava as ofertas e recursos que sustentavam Jesus e os demais durante suas viagens e ministérios. Isso mostra que, de alguma forma, ele tinha a confiança do grupo. Afinal, ninguém entregaria o dinheiro a alguém considerado indigno. Mas a Bíblia também nos dá pistas de que Judas não era tão íntegro assim nessa função. O Evangelho de João menciona que ele costumava roubar do que era colocado na bolsa. Ou seja, enquanto caminhava com o Mestre da verdade, Judas vivia em meio à mentira e ao engano. Aqui surge uma pergunta que incomoda. Será que Judas já tinha desde o início o coração inclinado à traição? Ou foi se deixando corromper aos poucos até chegar ao ponto de entregar Jesus? Ele viu milagres, presenciou a multiplicação dos pães, ouviu as parábolas e estava presente em momentos que transformaram a história da humanidade. Mesmo assim, seu coração parecia dividido entre a luz e a sombra. Isso nos leva a refletir: quantas vezes também nos encontramos divididos, tentando andar com a fé, mas ainda apegados ao que nos afasta dela? Um dos episódios mais marcantes para entendermos o coração de Judas aconteceu em Betânia. Maria, irmã de Lázaro, derramou um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A cena foi de entrega
e devoção. Mas Judas reagiu de outra forma. Questionou por que aquele perfume não foi vendido e o dinheiro entregue aos pobres. À primeira vista, parecia uma preocupação justa, mas o Evangelho de João revela que Judas não falava isso por compaixão, mas porque cuidava da bolsa de dinheiro e costumava tirar para si o que era colocado nela. A generosidade de Maria escancarou a avareza escondida em seu coração. Esse momento mostra um Judas dividido. De um lado, ele caminhava com Jesus, falava de cuidado com os necessitados, participava dos encontros e missões. Do outro, alimentava desejos ocultos, interesses pessoais e um apego ao dinheiro que foi crescendo até sufocar sua fé. E aqui surge um questionamento profundo. Quantas vezes nós também escondemos nossas verdadeiras intenções atrás de boas palavras ou boas ações? Será que em nossas escolhas existe uma parte de Judas que parece se importar, mas no fundo está pensando apenas em si mesma? O coração dividido de Judas nos lembra que a traição não começa em um único ato, mas em pequenas concessões diárias. O coração dividido de Judas, pouco a pouco, foi encontrando uma saída sombria. Os líderes religiosos da época já estavam determinados a prender Jesus. A popularidade do mestre crescia, seus ensinamentos desafiavam tradições e sua presença incomodava os que temiam perder poder. Mas eles precisavam de alguém que os conduzisse até Jesus no momento certo, longe da multidão. E é nesse ponto que Judas entra em cena. Ele se aproxima dos sacerdotes e faz a pergunta que marcaria sua história. O que vocês me darão se eu o entregar a vocês? A negociação foi rápida. O preço da traição, 30 moedas de prata. Esse valor não era apenas dinheiro, era simbólico. No Antigo Testamento, 30 moedas representavam a indenização paga pela morte de um escravo. Ou seja, Judas entregou o Filho de Deus pelo valor de um servo comum. Mas o que levou Judas a tomar essa decisão? Foi apenas o amor ao dinheiro? Foi decepção com Jesus, que não correspondia às expectativas de um Messias político? Ou ele realmente acreditava que estava ajudando a forçar o cumprimento das profecias? E a pergunta que ecoa até hoje: se você estivesse no lugar de Judas, teria resistido ou também teria colocado um preço em sua fidelidade? Chega o momento da última ceia. Jesus reúne os 12 para celebrar a Páscoa, uma refeição que, para os judeus, carregava um profundo significado de libertação. A mesa está posta, os discípulos estão reunidos, mas há um clima de tensão no ar. Jesus, sabendo de tudo, solta uma frase que choca a todos. Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. O silêncio toma conta. Cada discípulo olha para o outro, surpreso, desconfiado, até mesmo com medo. Eles perguntam: sou eu, Senhor? Esse detalhe é curioso. Ninguém apontou o dedo para Judas imediatamente. Isso mostra que ele não parecia, aos olhos dos outros, um traidor óbvio. Ele estava tão inserido no grupo que sua traição era inimaginável. Jesus, então, fala sobre aquele que molha o pão no mesmo prato com ele. Um gesto de intimidade, de proximidade. E é justamente nesse ato que a traição se revela. Judas, sentado à mesa, recebe de Jesus um pedaço de pão. O texto bíblico diz que, naquele momento, Satanás entrou em Judas. Agora pense comigo, o que você faria se estivesse ali, sentado àquela mesa, ouvindo Jesus anunciar que alguém iria traí-lo? E mais, como reagiria sabendo que o traidor não era um estranho, mas alguém que caminhou lado a lado com todos vocês? A noite avança. Após a ceia, Jesus e seus discípulos vão para o jardim do Getsêmani. Ali, em profunda agonia, Jesus ora ao Pai, enquanto os discípulos, cansados, adormecem. É nesse cenário silencioso e carregado de tensão que surge Judas, agora acompanhado de soldados e guardas enviados pelos líderes religiosos. Ele conhece bem o lugar,
pois Jesus costumava estar ali com os seus. Mas Judas não chega apenas apontando. Ele combina com os soldados um sinal. Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o. E assim, o gesto que deveria simbolizar afeto e amizade se transforma no maior símbolo de falsidade da história. Judas se aproxima, olha nos olhos de Jesus e o saúda com um beijo. O mestre, então, responde com palavras que cortam o coração. Amigo, é com um beijo que você me trai? Essa pergunta ecoa como uma ferida aberta, mostrando que a traição não veio de um inimigo distante, mas de alguém próximo, íntimo, que caminhou junto. E aqui fica uma reflexão. Quantas vezes, em nossas vidas, também não somos surpreendidos por beijos de traição? Pessoas próximas que deveriam proteger, mas acabam ferindo? E mais ainda, será que em algum momento nós mesmos já não fomos o Judas na vida de alguém? Após entregar Jesus, Judas é tomado pelo peso do que fez. O arrependimento invade seu coração, mas dessa vez não há conversa, nem perdão. Ele devolve as 30 moedas de prata aos líderes religiosos e tenta desfazer o que já está feito, mas ninguém o escuta. A oportunidade de consertar parece perdida para sempre. A Bíblia descreve Judas como alguém consumido pela culpa. Ele percebe que sua decisão não trouxe benefício algum, apenas destruição e dor. O arrependimento, no entanto, não o libertou. Ele se afasta, desesperado, sentindo-se incapaz de enfrentar o peso de suas ações. É o momento em que o homem que caminhou ao lado do Salvador se vê totalmente só. E aqui surge uma pergunta inquietante. O arrependimento de Judas foi verdadeiro ou apenas um remorso que surge tarde demais? Será que o perdão ainda poderia alcançá-lo? Ou ele escolheu o caminho da autodestruição? A história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes, mesmo conhecendo o certo, cedemos a pequenas traições ou decisões erradas e só depois nos damos conta do impacto? O arrependimento é suficiente para reparar? Ou é preciso coragem e ação antes que seja tarde demais? O destino de Judas chega ao seu clímax sombrio. Tomado pela culpa e pelo desespero, ele não encontra saída senão tirar a própria vida. Os evangelhos descrevem que depois de devolver as 30 moedas de prata, Judas se enforca. Em Mateus, o ato final é sombrio e direto. Ele se enforca, enquanto em Atos há uma narrativa que menciona sua morte de forma violenta e trágica, com o corpo caindo e se partindo. Essa diferença entre os relatos abre espaço para debate até hoje. Como morreu Judas? Importa mais o ato em si ou o que ele representa? Um homem que caminhou com Cristo, testemunhou milagres e, mesmo assim, escolheu o caminho da destruição. O fim de Judas é um alerta poderoso sobre o peso de nossas escolhas e sobre a consequência inevitável de certas decisões. E a pergunta que nos toca profundamente: o destino de Judas foi apenas justiça divina ou consequência natural de suas escolhas? Ele era um vilão irreversível ou alguém que poderia ter sido resgatado se tivesse coragem de buscar perdão de outra forma? A trajetória de Judas nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Até que ponto nossas escolhas, mesmo pequenas, podem nos levar a caminhos irreversíveis? Quantas vezes deixamos que o medo, a ambição ou a dúvida nos afastem do que é certo até que seja tarde demais? A história de Judas Iscariotes termina de forma trágica, mas nos deixa lições que ecoam por toda a vida. Ele foi chamado, escolhido, caminhou lado a lado com Jesus, testemunhou milagres e ensinamentos que mudariam o mundo. E ainda assim, escolheu trair. Essa escolha nos força a refletir sobre o poder do coração humano, sua capacidade de amar e seguir, mas também de se perder na ambição, no medo ou na dúvida. Judas pode ser visto apenas como o vilão que entregou Jesus por 30 moedas de prata.
Mas também podemos enxergá-lo como alguém inserido em um plano maior, um personagem essencial para que a história da redenção se cumprisse. Essa ambiguidade é o que torna sua história tão poderosa e perturbadora. E a pergunta final que deixo para você: será que em pequenas ações diárias, em escolhas aparentemente insignificantes, não repetimos um pouco da história de Judas? Quantas vezes traímos nossos próprios valores ou pessoas queridas por interesses momentâneos? E será que ainda é possível encontrar perdão e redenção, mesmo após erros graves? Ao contar a história de Judas, percebemos que a traição, o arrependimento e o desespero não são apenas eventos distantes da Bíblia, mas reflexos das escolhas que fazemos todos os dias, que possamos aprender com ele a refletir sobre nossas decisões, nossos caminhos e sobre a força do coração humano que pode tanto destruir quanto transformar. E você, o que pensa sobre Judas? Ele foi apenas um traidor ou parte de um plano maior? Conta aqui nos comentários a sua opinião. Queremos muito saber o que você pensa.